Fala aí, torcedor do Flusão, saudações tricolores. Jornalistas elegem Cano como o melhor jogador no país até o momento. Vamos assistir essa resenha no Sport TV sobre isso. Bom, Arias foi eleito 8 e isso não concordo, ele deveria estar entre os 3 primeiros sem clubismo, nosso colombiano joga muito, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Agora para falar sobre uma eleição que foi feita pelo pessoal do GE. Globo, né? Eles conversaram com alguns jornalistas aqui do Brasil inteiro, são 36 jornalistas que votaram. Você votou, Mansur? Votei. Votou, Grafa? Não, foi... Também não fui convidado, não. Muito obrigado, pessoal do GE. Globo, pelo prestígio que eu tô na casa, inclusive. Muito obrigado mesmo. Mas 36 jornalistas, mais importantes do que eu, é claro, votaram nessa eleição para os 10 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda não começou. Mas os 10 melhores jogadores do futebol brasileiro nesses 3 meses de 2023. E a gente vai mostrar para vocês a lista aí, ó. Dá uma olhada no top 10. Como é que ficou, ó? Germán Cano foi eleito o melhor jogador do Brasil até agora, ele somou 302 pontos. Soares do Grêmio somou 259, Hulk do Galo 238, Pedro do Flamengo 199, Rafael Veiga do Palmeiras 194, Rony do Palmeiras 159, Paulinho do Galo 134, John Arias do Flu 95, Roger Guedes do Corinthians 42, Arrascaeta do Flamengo, 30 pontos. Se você não, porque você votou o Carlos Eduardo Mansur. Uma das votações mais difíceis da minha vida. Como é que foi a votação? Vocês votaram em 3? Não, a gente fazia uma lista de 10. Ah, faz a lista de 10. Cada um fez uma lista de 10 e a partir só que por ordem de colocação, primeiro, o que dava segundo, atribuía pontos. Os administradores da votação. E ficou muito diferente pontuação. essa lista da sua? Rapaz, eu tenho que olhar. Eu vou consultar aqui no... Certo, Só que por que eu achei uma das votações... Eu até argumentei na época, mas... Evidente que é mais uma curiosidade, uma brincadeira, uma provocação para provocar o debate. Mas é porque você, na verdade, a essa altura da temporada, você está comparando jogadores que foram submetidos a contextos completamente diferentes. Se você pegar alguns dos primeiros nomes da lista, o Cano, o Fluminense jogou só o campeonato estadual até agora. Do Rio. E o Cano não começou o ano tão bem, não. O começo foi meio devagar, mas o momento depois dele, embalou. As últimas semanas dele tá muito bem. Com detalhe, o Fluminense jogou 3 clássicos contra times de Série A. Isso. Por outro lado, o Soares jogou o Gaúcho, em que teve um clássico, mas ele jogou 2 fases iniciais de Copa do Brasil. Times menos poderosos, mas jogou 2 fases de Copa do Brasil. Hulk e Paulinho. A competição é mais importante. Hulk e Paulinho fizeram 2 mata-matas de Libertadores. Exatamente, 2 mata-matas de Libertadores, num estadual que tem 2 rivais de Série A nesse momento. Né? Embora o cara bobo também, não seja tão mais forte do que o Volta Redonda, por exemplo. Né? Mas os contextos... O Pedro, por exemplo, fez jogos difíceis em quantidade grande. Sim. Porque jogou o Mundial, jogou Recopa Sul-Americana, teve a Supercopa Flamengo e Palmeiras. Os clássicos do Campeonato Teve os clássicos e o Flamengo pegou uma semifinal com o clássico, então o Flamengo já jogou 5 clássicos no ano. Isso. Então, isso gera a comparação muito difícil. Então, o que eu me lembro é que conforme eu estava fazendo a minha lista, toda hora eu ia mudando. Quer a sua lista? Eu tenho aqui. Olha só. Vem. A lista de Carlos Eduardo Mansur. Cornetem, por favor. O seu objetivo, na verdade, era que fosse cornetado. Primeiro lugar para Mansur, Cano. Sim. Segundo lugar, Luiz Soares. Terceiro lugar, Hulk. Tá igualzinho até aí. Eu lembro que o Arias pódio, eu botei o Arias mais pra cima. Quarto lugar. Foi quarto. Quarto lugar, o Arias. Pedro em quinto, você colocou. Pedro lá ficou em quarto. Paulinho em sexto. Veiga em sétimo. Terans em oitavo. Do Atlético Paranaense. Rony em nono. E Pablo do Atlético Paranaense Ele fez um bom início décimo. de temporada. O que você tem a dizer, ô Grafa? Se você fosse votar... O que eu quero dizer sobre essa lista, não sobre a minha, por favor. Sobre essa. Não, mas essa lista tá interessante. Eu colocaria o Soares, talvez o Soares em primeiro ali, e colocaria nessa lista também o goleiro do Atlético Mineiro, o Everson. O Everson tá muito bem. O goleiro normalmente não entra. Aparece um pouco quem marca menos, mais né? gols. Mas o Everson tá fazendo uma temporada excepcional. Muito boa temporada dele, fazendo grandes defesas. Libertadores, Campeonato Mineiro. Mas a lista tá boa. É os jogadores que estão se destacando nesse começo de temporada. Sim, sem dúvida. Eu tava pensando aqui se eu faria algo muito diferente, mas não. Eu acho e tem boas lembranças fora do grupo dos 10. O Luciano Juba.
Sport. Tá fazendo um bom início de ano. O próprio Wagner Love tá fazendo um bom começo de ano, também. Tá fazendo gols no Sport. O Sport é líder do campeonato. Foi lembrado do Juninho do América Mineiro. Que é líder muito bom jogador, o Juninho. Da Copa do Nordeste e tá na liderança do campeonato pernambucano também. Tem muitos jogadores pelo Brasil afora se destacando. É que a gente fica mais concentrado aqui no Sudeste, no Sul. Lelê. Volta Redonda. Foi votado. Foi votado, né? Tá tendo um começo de ano muito bom. Rafael, sabe um jogador que tem me chamado muita atenção? Eu ia falar ele agora. O Cristaldo do Grêmio. Nesses primeiros 3 meses, eu acho que o Cristaldo estaria, por exemplo, entre os meus 10 da lista. Né? Ele entrou e saiu da minha lista algumas vezes. Olha só, a gente já tem aqui, 40 jogadores foram lembrados pelos 36 jornalistas. 2 deles estão em clubes que não disputam a primeira divisão, o Luciano Juba e o Lelê, do Volta Redonda. Os times com mais jogadores votados nas listas foram Palmeiras, teve 7 jogadores lembrados, o Flamengo teve 6, o Corinthians teve 4, Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense, 3 jogadores, Vasco, América Mineiro, Atlético Mineiro e Internacional, 2 jogadores votados. O número de jogadores do Flamengo lembrados. 6 jogadores. A percepção é de um início de temporada ruim coletivamente do Flamengo. Né? O pessoal foi meio condescendente aí, né? Com a temporada do Flamengo até aqui. Mas eu teria colocado, por exemplo, o Cristaldo na minha lista. Eu acho que o Cristaldo muito bom. Tá jogando muito bem. Outro jogador que tenho gostado muito é o PP. Também. O PP do Grêmio tem ido muito bem nesse começo. Claro que a gente tem, né, como o Mansur bem lembrou, são campeonatos diferentes, os jogadores expostos a dificuldades diferentes, né, dentro do contexto ali do Campeonato Gaúcho. Por enquanto, tem me chamado muito a atenção esses 2 jogadores do Grêmio, o PP e o Cristaldo. E sempre que a gente faz essas listas de jogadores em atividade no Brasil... Aliás, desculpa, Mansur, me lembrei agora do Pedro Henrique também. Sim. Né, o Pedro Henrique, às vezes, ele oscila, o Mano, às vezes, né, até tem dificuldade para entender por que ele fica no banco de reservas, mas ele é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? E a dúvida, se começa ele ou o Wanderson pelo lado, porque o Luiz Adriano deve começar contra o Caxias. Agora, sempre que a gente faz essas listas... A sensação que eu tenho é que com o poder econômico atual, especialmente dos clubes mais ricos do Brasil, o nosso campeonato, a qualidade de jogadores que a gente tem aqui é mais alta do que há alguns anos atrás. Eu também acho. A nossa capacidade de atração de jogadores. E de retenção também, de segurar as principais, né? O Flamengo e Palmeiras tem uma base que vai se mantendo. Acho que a gente tem tudo... Minha expectativa para esse campeonato brasileiro é muito alta. Para mim também. Aliás, um abraço pessoal do GE. Globo. Obrigado por ter me colocado nessa votação aí, ou não ter colocado.